Olá, Marcelo, tudo bem, Marcelo? Boa tarde, você tá bem? Tá tudo bem com você, com a família? Prazer em conhecê-lo, Marcelo. Conta comigo, eu tô à sua disposição, sempre para te ajudar com muito carinho, com muito respeito. Mas com o professor você ganhou um amigo aqui, tá bom? O que tá acontecendo, Marcelo? E você tomou a vacina? Tomou a quarta dose da vacina? O som. Aí, agora. Tomou a quarta dose da vacina, Marcelo? Toma sim, tá sem fila o posto, é rapidinho, né? Fica vacinado, se protege. A família tá bem? Ninguém pegou Covid? Graças a Deus. Que bom, fico feliz. Tô à disposição. Viu o que tá acontecendo, Marcelo? Que legal, que legal. Tá. Não, fica tranquilo. Tô aqui pra ajudar vocês, tá? Tá. Ah, agora sim, você caiu. Acho que tocou seu telefone e caiu a ligação. Não caiu, Marcelo? Ah, isso é normal, isso acontece. Outro dia eu também enrosquei o pé aqui, desligou tudo aqui. Faz parte, né, de ser humano. Faz parte. Isso aconteceu comigo na OB, dando uma palestra na OB, no meio da palestra, né? O pessoal já fazendo pergunta, eu rosquei o pé, desligou o computador, caiu tudo. Começaram a ligar aqui, foi um show de horrores. Acontece. Faz parte, conta comigo, viu? Tô aqui para ajudar vocês. É, verdade, verdade. E me fala uma coisa, você tá pensando em fazer os campeão. Quanto tempo de posse tem aí? Você estava me explicando a história. Deixa eu deixar você explicar. Fica à vontade. Comprou, em 93 nós adquirimos dele, diretamente dele, sem o contrato de gaveta, né? O famoso Tá. contrato de gaveta. Só que assim, essa casa foi adquirida assim, em troca de uma meiação numa partilha de solução de sociedade.
de fato, né? Ou seja, era um casal, né? Que no caso é minha mãe e meu padrasto, eles se separaram. Então, assim, como ela tinha direito a uma empresa que ele tinha, ao invés da empresa, ele comprou essa casa para ela, certo? Então, assim, ele ficou responsável pelos pagamentos, mas ela que ficou constando no contrato como compradora. Tá. Mas isso tem lá, isso está tudo no processo lá de dissolução de sociedade, tem tudo lá que ele ficou responsável, que ele estava dando aquela casa para ela e tudo mais. Então, assim, em 93 a gente adquiriu dessa forma o imóvel e passamos a residir lá. Inclusive, tinha uma procuração para o John, né, que é o marido da minha mãe, fazer a transferência, tudo mais, né? Então, assim, então a gente passou a morar lá em 1993. A partir dessa compra, foi um contrato de gaveta, onde quem tinha que fazer os pagamentos era o John. Só que consta ela como compradora, acho que até para facilitar depois ali o trâmite de transferência, né? E quem mora nesse imóvel atualmente é a sua mãe? Você também, Marcelo? Sim, hoje Sua até, na verdade, esposa? quem mora lá, é só eu moro lá hoje, mas assim, depois de um tempo para cá, ela veio morar aqui para Santa Catarina, mas eu já chego nessa parte. Tá, A princípio, fomos todos nós morar lá, né? tá. Eu, minha mãe e meus 2 irmãos, filho dele e tal, na época. Então, então assim, né? Fomos nós morar lá. Em 2005, a gente quitou o contrato. Ele, no caso, né? O marido da minha mãe fez a quitação do contrato, 2005. Porém, teve aquele saldo residual, né? Teve a quitação e aí veio o saldo residual também para pagamento de uma diferença que ficou. A partir daí, ele deixou de fazer os pagamentos e entrou com uma revisional de contrato e tal. Mas isso futuramente depois veio ser julgado improcedente pela ilegitimidade, porque não teve anuência do banco, então, pelo acontecer o contrato de gaveta, sem anuência do banco e tal, foi julgado improcedente. Mas enfim. Chegou a fazer Daí uma revisional 2007, naquela época, né? Chegou a fazer. foi? Chegou a fazer uma Foi? ação revisional, né, naquela época, né? Sim, chegamos a fazer e tal, mas foi improcedente. Nesse meio tempo, o banco também já entrou com a execução hipotecária. Então, em 2005, o banco entrou com a execução hipotecária. Né, contra o mutuário lá, né? Contra o Fernando, lá de quem a gente comprou. Ele que estava figurando no polo passivo da execução. Fernando. Tá, daí em 2007, o Fernando apresentou daí os embargos dele, denunciando a lide, dizendo que ele tinha vendido o imóvel, então que ele não era legítimo ali no processo. Mas também isso aí acabou não vingando. E em 2013, minha mãe foi citada daí também, que ela não estava morando no Brasil, estava morando nos Estados Unidos, ela acabou voltando para cá. Em 2013 ela foi citada também e nós fizemos um embargo também em nome dela, tá? Apresentamos um cálculo que também foi julgado improcedente pela ilegitimidade, né? Mesma coisa. Tá. Tá? Nesse meio tempo, em 2009, daí o John, que era o responsável pelos pagamentos, ele faleceu. Nisso, os herdeiros habilitaram no processo lá da dissolução e fizeram um acordo e tal. Então, assim, a casa acabou retornando tudo para todo mundo ali. Voltou a casa englobou o patrimônio de novo do casal e depois foi tudo dividido meio a meio. Enfim, inclusive, então, esse imóvel também foi dividido, né, na partilha. Isso em 2013, ao mesmo tempo que ela foi citada e a gente entrou com esses embargos, o banco leiloou esse crédito que ele tinha, dessa hipoteca e desse financiamento, né? Ele leiloou para um cidadão chamado Bernardo. Então, o Bernardo, em 2013, ele arrematou esse débito que o banco tinha, esse crédito que o banco tinha, ele arrematou, dando uma entrada de 50%, de 50 e poucos mil, e parcelou o restante em 12 vezes, vindo a quitar em 2014. Então, em 2014, ele praticamente quitou o banco, né? Porque a arrematação que ele fez desse crédito, ele quitou. Nisso, ele entrou aí na execução, né, junto com o banco ali, ficou no polo ativo da execução e tal. E nesse meio tempo ele fez um acordo com os mutuários, os executados, né? Tá. A dívida pela casa. Né? Então,
agora em 2022 saiu a carta de adjudicação para ele. Saiu a carta de adjudicação. Agora em 2022. E a gente ficou só assistindo de fora, porque tudo que a gente tentou... Ficou lá na posse do imóvel, mas assistindo de fora, né? Vem na confusão ali, né? O que ia dar, né? Só vendo o que estava acontecendo. Hoje, com esse Bernardo, até então a gente nunca tinha conversado com ele, ele entrou em contato comigo, perguntando como a gente podia fazer para desocupar o imóvel, que agora ele era o dono, tal. Eu expliquei que a gente também está há muitos anos no imóvel, que a gente chegou a pagar... Ele entrou em contato faz quanto tempo, Marcelo? Oi? Ele entrou em contato faz quanto tempo que ele entrou em contato? Agora, faz 2 semanas. Faz 2 semanas que ele entrou em contato comigo para verificar aí se tinha uma possibilidade de a gente sair, qual seria uma proposta. Ele sabe que ele tem que entrar com uma outra ação, a princípio ele entende que tem que entrar com uma nova ação para entrar no imóvel e tal. A gente até chegou a fazer uma proposta para ele. De compra? Do valor que ele pagou atualizado, né? Enfim, então a gente está nesse impasse agora, a gente chegou nessa situação. Entendi. Então a gente queria ver o quê? De repente, por todo esse período que a gente ficou, lógico, a gente pagou a casa, expliquei para ele, a gente pagou essa casa, a gente chegou a quitar o contrato, só não quitou o resíduo, então a gente também investiu dinheiro, enfim. Estamos nessa casa a gente mora lá faz mais de, sei lá, 20, 30 anos praticamente, que a gente está lá, desde 93, né? A gente entrou em 93, estamos lá desde essa época. Só que eu sei que a gente sabe, né? Que tem toda essa situação por ser do sistema financeiro, de habitação, tem a questão de característica do bem público. Então, assim, essa é a nossa dúvida. Se eventualmente a gente não conseguir fazer um acordo com ele, ou restituir ele um valor, ou de repente ele pagar para a gente sair da casa um valor que a gente entenda justo, se caberia de repente um uso capião, alguma coisa nesse sentido. E me fala uma coisa, essa conversa, ela tá agradável? Como que tá? O que você acha? Tá tranquilo. Ele tá disposto, assim, ele tá bem acessível, assim. Ele disse, ele entendeu a nossa situação, disse que não quer prejudicar, mas também não quer ter prejuízo, que foi muito tempo que ele arrematou em 2013, né? Agora que saiu. Então, assim, também não quer perder, mas também não... Ele tem intuito de ficar com a casa, mas, assim, de qualquer forma, se a gente fizer uma boa proposta, ele sai, assim, ele vende para nós a casa dele. E me fala uma coisa, hoje a condição financeira de vocês permite fazer um bom acordo? Dá para fazer isso, Marcelo? Você e a esposa? Assim, o que a gente conseguiria fazer seria próximo aí de uns 250 mil. A casa vale 500. A casa, quando ele arrematou, tinha lá uma avaliação de 300. Hoje ela deve estar valendo no máximo uns 500, porque ela também não... Ela deteriorou um pouco, porque daí, de lá para cá a gente também não fez mais manutenção, e por conta de tudo isso, né, não quis investir, então esse é o impasse, né? Entendi. Olha, Marcelo, com muito carinho, viu? Pelo que vocês estão falando, parece que a pessoa é do bem, né? Não tá agressiva, não tá arrogante, né? Não tá, né? Não. Ela tá se predispondo a fazer um acordo, ou pelo menos tentar fazer isso, né, Marcelo? Isso é importante. Isso. Porque Sim. Muitas vezes o outro lado é um incorporador, é um investidor, não abre mão de ganhar, não abre mão de negociar, de fazer acordo. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Então eu vejo que já deu sorte, me parece que deu sorte nesse sentido. Eu faria, porque a posse de vocês, na verdade, ela é desde 1996, não é? 93. 93? Isso, 93. 93. Hoje as contas de consumo, água, luz, estão no nome de quem? Da minha mãe, da Nilma, que é a compradora, mas não é responsável pelos pagamentos, como eu tinha dito, né? Ela consta como compradora, mas o responsável pelos pagamentos era o marido, né? Por conta da dissolução. Então, em troca da meação dele, ele fez essa compra para ela da casa. Entendi. Hoje a conta de água, a de luz, está no nome da sua mãe, então. Nome dela. Tá? Ela, na realidade, assim, ela deixou de morar lá, de fato mesmo. Ela deixou de morar lá em 2005, 2006, assim, lógico, ela sempre esteve lá. Mas eu tô lá desde essa época, só que eu não faço parte do processo, só fui advogado dela nesse embargos dela ali, né? Mas não
enfim, entrei lá como filho, né? E moro lá até hoje. É que quando os herdeiros eles entraram ali, eles entraram ali quando o pai deles faleceu, né? E eles se habilitaram nesse processo de dissolução, eles fizeram um novo acordo com a minha mãe. Então, assim, ali a empresa que ele não tinha intenção de passar para ela, acabou passando, a casa também ficou dividida aí no caso para eles. O que ele quer saber de papel, desde 93 a conta de água é na conta da mãe. Desde 93 está no nome dela. Está no nome dela. Exatamente. E me fala uma coisa, ela tem correspondência no nome dela, do INSS, da Previdência Social? Chega muita correspondência, extrato bancário no nome dela? Tudo. Chegou, agora até faz um tempo que não vem, porque ela já está morando aqui em Santa Catarina, inclusive a gente está aqui, só está a luz e água, a princípio, chegando lá. Vocês chegaram a fazer uma planta, ou pegar na prefeitura a planta desse imóvel, alguma coisa assim? Temos. Tem? E essa planta, ela é a topografia. Quando a gente tem a planta e mais o memorial descritivo, as duas juntas, né? As duas juntas nós chamamos de topografia. Tem o memorial descritivo também? Temos isso também. Tem também. Tudo. Ótimo. Tem recibo, nota fiscal de alguma coisa, alguma benfeitoria, alguma reforma? Tem isso aí, Marcelo? Tem? Não, porque na verdade não foi feito assim nada. No máximo que foi feito foram as necessárias ali, muito pouco assim também. Não tinha assim também não aconteceu nada muito grave que demandasse um valor alto, assim, né? Foi pouca coisa, uma pintura, pouca coisa, assim, não teve nada demais, assim, que foi feito. Até por conta dessa situação a gente não investiu lá, né? Os IPTUs, inclusive, tá no Fernando. Mas eu tenho Nós que pagamos também, o IPTU foram todos pagos desde aquela época pela Nilma, que Entendi. é a minha mãe. Marcelo, o lado bom é que você é advogado, então ela não vai gastar. Você também não vai gastar. Mas o que eu faria? Eu sei que me parece que quem está do outro lado, me parece que o arrematante me parece ser uma pessoa boa, pelo que você está me falando, né? Uma pessoa do bem, disposta a fazer um acordo. Só que a gente não sabe como que é o ser humano, né? E nós estamos vulneráveis, porque ele está tentando fazer acordo, mas vai saber a cabeça dele, o que ele está planejando, porque se ele ingressar com uma ação contra vocês, ele vai fazer uma ação de missão de posse. Quando eu arremato no leilão, né, o leilão judicial ou extrajudicial, eu, comprador, eu, arrematante, me resta notificar ou conversar com a parte mutuária para sair desocupar, ou um invasor. Se não sair, eu faço a emissão. O problema hoje da emissão é que cabe tutela antecipada, desocupação em até 15 a 30 dias, né? Ou arbitramento de aluguel, ele pode forçar na ação de emissão da posse vocês pagarem um aluguel, o arbitramento de aluguel do valor de mercado. Isso é perigoso, isso pode acontecer da noite para o dia, em 15 dias, 30 dias. Eu sei que parece estar indo bem, Deus é maravilhoso, né? Talvez vai dar certo esse acordo, vou torcer que dê certo mesmo, eu acredito que vai dar, mas eu não abriria a mão, Marcelo, não abriria mesmo de fazer uso capião, eu não abriria. Porque vocês têm a posse desde 93. Essa ação de uso capião daria para fazer no seu nome, da esposa, ou no seu nome, da esposa e da sua mãe, ou só no nome da sua mãe. Você pode escolher isso. Né? Se a sua mãe for idosa, o lado bom dela aparecer na inicial é que dá para usar prioridade processual. Né? Dá para pedir justiça gratuita, se ela é aposentada. Talvez nessas situações, nessas preliminares antes do mérito, talvez ela ajudaria se ela compor o polo, ou sozinha ou com vocês. Nesse ponto, acho que ajudaria. Agora, o uso capião, eu faria por quê? Porque as contas estão no nome da sua mãe. A água, a luz, tem correspondências, deve ter foto também, deve ter algumas fotos. O uso capião, a gente precisa ter a posse direta. Pode ter a posse indireta, alugar, emprestar. Para fazer uso capião, também pode ser a posse alternada. Então o imóvel está fechado, mas você que toma conta do imóvel. Né? Então a posse direta, indireta, alternada dá o direito de fazer uso capião. Tem nos 3 pressupostos, posse, manso pacífico, animus domini. Posse vocês têm demais, desde 93. Quem tem a posse desde 93 tem animus domini. Justo título poderia até usar esse instrumento que você tem, né? Que é o instrumento de acordo, que foi feito praticamente um acordo, né? Uma adjudicação. Só que não existe a necessidade de usar o justo título, porque aí a gente cairia no uso capião ordinário, e o ordinário é um uso capião traiçoeiro. Se o juiz ou a juíza entender que não é justo título, para ele ou para ela, porque existe um vício de formalidade, você perde a ação de graça, né?
Então, como a gente tem uma posse maravilhosa, a gente está falando de uma posse desde 1993, eu não perderia tempo, não, em pensar num uso capião que exige justo título. Eu acho que é arriscado. Eu faria o do 1238 do Código Civil, que é o extraordinária. Nesse uso capião, 1238, então eu faria judicial, não dá pra fazer em cartório, né? Teria que ser judicial mesmo. Ação declaratória de uso capião, extraordinária social. Esse é o nome da ação. Extraordinária social. Ação declaratória de uso capião extraordinária social. Porque dá para usar aquele parágrafo único, que reduz de 15 para 10, né? Isso ajuda bastante. Dentro desse uso capião, eu trabalharia com o quê? Os requisitos posse, mas pacífica, animus domini. Eu trabalharia com o princípio da função social da propriedade para poder recorrer, se precisar, até Brasília. Mas eu não abriria a mão de trabalhar com a súmula 237 do Supremo. O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. E eu não abriria a mão de trabalhar também com o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Por que isso, Marcelo? Porque vai que esse acordo dá errado. Vai que o sujeito está demonstrando ser uma coisa e é outra, né? Às vezes ele está falando, vamos fazer acordo, eu quero ajudar vocês, mas por trás ele já está conversando com o advogado, já está montando uma inicial para fazer uma peça, né, de missão na posse. Eu tenho receio, o ser humano tem um ditado, quanto mais a gente conhece o ser humano, mais a gente gosta dos nossos cachorros, né? Né? Tem muita gente boa, acho que o bem sempre vence, mas tem muita gente ruim, gente maldosa. Eu faria uso capião. Ah, mas se ele ficar sabendo, ele vai ficar chateado. Não. Vocês estão defendendo a posse, vocês não podem perder. É a moradia de vocês, né? Até forçaria, de repente, ele a fazer um acordo, assim, por ter essa ação, não sei, de repente, né? Poderia até forçar ele a aceitar um acordo mais fácil, de repente, não sei. E outra coisa, nada impede também, gente, de amanhã ou depois, fazer o acordo. Aí desiste da ação do uso capião. Nada impede, né? Sim. Agora, o que a gente não pode fazer é ficar na mão dele, né? Ficar na mão dele, eu acho que eu vou pensar. Nessa eu vou pensar, em 2 dias protocolo uma ação e em 15 dias tem a resposta para vocês desocuparem em 30 dias. É muito arriscado, né? Esse uso capião, ele teria possibilidade de alguma tutela não, mas uma liminar de manutenção de posse, alguma coisa assim? Será ou não? Como que funciona isso? Eu quero te explicar para vocês ficarem craque e o doutor usar também. Quando a gente fala de uso capião em matéria de defesa, eu não vou fazer ele dentro da contestação, através de reconvenção. E dentro do uso capião, eu também não consigo pedir uma tutela antecipada para bloquear, para impedir qualquer ação de reintegração de posse, manutenção, emissão. Eu não consigo, né? É incompatível esse pedido. O que eu posso fazer nesse uso capião para poder me ajudar? Eu posso pedir que seja feita uma averbação premonitória. Você lembra dessa averbação premonitória, Marcelo? Eu já ouvi falar, mas não estou bem lembrado. Se eu puder dar uma refrescada na memória. Com certeza. A averbação premonitória, lá no processo de uso capião, na preliminar, vamos dizer que você vai fazer uso capião no nome da tua mãe e no seu da esposa, um exemplo, né? O seu é causa própria e a sua mãe assina a procuração para você. O que você pode fazer? Na preliminar, você pode falar, olha, juiz, requer a justiça gratuita porque ela é idosa. Você pode pedir na preliminar uma segunda preliminar, que seria a preliminar de prioridade processual. A sua terceira preliminar seria a preliminar de averbação premonitória. O que é essa averbação premonitória? Você vai pedir, em preliminar, que o juiz ou a juíza, o Poder Judiciário expresse um ofício, envie para o cartório de imóveis competente para fazer a averbação que existe uma ação de uso capião em andamento, entendeu? Certo, exatamente, isso aí. Me lembrei. Ô Marcelo, você sabe, é interessante isso, e eu falo por quê? Sabe por quê, doutor Marcelo? Porque a hora que o comprador, né, a hora que o comprador do leilão, o arrematante, ele puxar a matrícula e ver que aparece o nome da tua mãe, o seu na matrícula, ele vai falar, opa, melhor eu fazer um acordo. Pode ser que você consiga uma força para fechar esse acordo de verdade, entendeu? Sim, essa seria uma intenção também. Pelo fato de ser do sistema financeiro, esse financiamento que teve, isso não prejudica alguma coisa? Não, porque o sistema financeiro, nós temos várias causas impeditivas para fazer uso capião, né? Uma delas é não ter mais que 18 anos, você não ter mais que 18 anos, você ficar preso ao pátrio poder. Tem várias, uma delas é o financiamento imobiliário, mas nesse caso vocês não são parte no financiamento imobiliário, né? Certo. Não é parte, né? Na verdade, no contrato de alienação fiduciária não consta vocês, né? Não é? Não. Não consta. Então, quem fica impedido, né,
de fazer uma ação de uso capião, na verdade. Fica impedido aquele que consta como parte no financiamento imobiliário. Ele é mutuário, ele, ela, eles. Agora vocês não, vocês ficaram olhando de fora, vocês têm a posse, né? A posse de vocês é uma posse com ônibus Domini. É uma posse qualificada para efeitos de uso capião, entendeu? E sobre o que a gente pagou da casa, isso tudo a gente apresenta também. Só acho que vale a pena a gente mencionar tudo o que foi pago na época. Na verdade, seria... Ou trabalha só na posse mesmo, que a gente comprou essa casa e tudo mais. E que daí seria a questão do justo título, que o senhor tinha dito, né? Rapaz, é melhor então nem mencionar essa questão de pagamento e tudo mais. Eu sempre falo para os alunos, o uso capião é uma ação declaratória, né? Quanto mais a gente enche linguiça, a gente corre o risco de se enforcar. Então, tudo bem, dá até para contar, né? A passar por esse assunto, mas não ficar aprofundando muito, abrir muitos parágrafos. O uso capião é ação declaratória. Vocês só perdem para vocês mesmos. O que eu faria nesse uso capião? Eu bateria nos requisitos, na posse, mas pacífica, animus domini, a posse desde 1993. Eu bateria ter um direito de propriedade, princípio da função social da propriedade. Eu iria nessa linha para ter sucesso. Como é uma ação declaratória, a gente não pode inventar moda, porque senão o juiz ou a juíza fica inseguro de julgar, né? Uhum. Não precisa nem entrar na questão, porque assim, como eu entraria na questão do início da posse, né? Como eu entraria na questão de que a gente adentrou ao imóvel, a partir do que dessa? Teria que mencionar a princípio essa compra e venda, né? Você poderia até mencionar, mas de forma sucinta e focar no quê? Que a posse de vocês, da sua mãe, a sua, sempre foi uma posse mansa e pacífica, que foi, né? Na verdade, o objeto da ação não tem nada a ver com vocês, é que a emissão vai refletir, né? A emissão reflete para quem tem a posse, mas a posse de vocês, de fato, sempre foi mansa e pacífica, né? Então, Anius Domini, vocês têm os requisitos pressupostos. Eu sei que me parece que está próximo de fechar um acordo, mas eu não abriria a mão não, hein? Vai que o sujeito é traiçoeiro, né? E está pensando em fazer uma ação de missão de posse e está falando, estou pensando no acordo, mas já está planejando, já está fazendo, já está construindo, né? Certo. E às vezes também o que ele está pedindo... É meu irmão que está falando. Tá. Às vezes o que ele está pedindo é mais do que a gente pode chegar também, né? Então, Também. Na verdade, eu uso o capião para vocês, gente, com muito carinho, viu? Ele vai ajudar a forçar o acordo, porque a outra parte vai ter receio, vai ter medo, né? Vai ter também, vai falar, opa, eu não sei que vai dar esse uso capião, vai que eles ganham, eu vou perder dinheiro, eu vou perder o imóvel, perde mesmo. E eu vejo que ele, pelo que a gente sentir do áudio que ele mandou, que ele já está com um pouco de medo disso, até por isso que ele buscou direto sem abrir o novo processo de posse, sabe? Eu sei. Por isso, gente, eu falo com muito carinho. Eu faria a ação dos capião, sim, para ontem. Você já sabe qual que é, de 36 espécies, qual que é a modalidade. É do artigo 1238 do Código Civil. É a ação declaratória de uso capião judicial, extraordinária social. Então, artigo 1238 do Código Civil. Eu usaria os pressupostos, o princípio da função social da propriedade para pré-questionar. Se precisar, eu chego até em Brasília. E eu usaria aí o enunciado 492 e a súmula 237. Porque se não der acordo, ele vai fazer emissão. Com a ação do uso capião distribuída antes da emissão, é muito provável que vocês consigam suspender a emissão, a tutela antecipada. Vocês consigam segurar a emissão da posse com o uso capião. Como que vocês vão fazer isso? O uso capião vai ser feito de forma autônoma. Mas na contestação, a hora que chegar a citação da emissão, vocês vão alegar a súmula 237, vão pedir a suspensão, entendeu? Ok. Na verdade, vocês vão trabalhar muito bem o uso capião na contestação. Vocês vão fazer o uso capião de forma autônoma, que não dá para fazer ele dentro da contestação através de convenção. Estaria errado, né? Mas vocês vão trabalhar muito bem ele na defesa, dentro da contestação, entendeu? Certo. E sem falar também, gente, que se tudo der errado, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer também uma ação de embargo de terceiro, para segurar a emissão na posse, entendeu? Sim, na hora que, quando houver a citação, faz o embargo de terceiro também, né? Faz o embargo de terceiro. Ou seja, vocês conseguem, através da contestação da emissão, segurar e, se precisar urgentemente, usa o embargo de terceiro para travar a emissão da posse, entendeu? Certo. Agora, o que não pode é vocês ficarem assim, vulneráveis, né? Porque o acordo parece que é uma pessoa do bem, parece que vai dar acordo. Mas se a pessoa está planejando, já fez uma emissão, já distribuiu,